Senhor, que o Senhor possa abençoar o nosso pastor. Nós sabemos que ele já está abençoado, porque ele recebeu do Senhor e ele vai estar repassando para a gente tudo aquilo que o Senhor colocou no coração dele, tudo aquilo que o Senhor colocou diante dele quando ele preparava essa lição, Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos sair daqui realmente transformados e abençoados com a sua ministração. Amém. Amados irmãos, um bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus, que vocês tenham um restinho de ano muito abençoado, viu? Que esse restinho de ano possa ser uma bênção para vocês, no nome de Jesus. Nós estamos hoje começando uma lição ou uma revista nova, né? Então esse trimestre você pode estar aí adquirindo a sua revista, que nós passaremos aí os próximos meses usando esta revista que fala sobre princípios básicos para o viver cristão. Entre algumas destas ministrações vai ter esperança, paciência, perseverança, o que é a genuína felicidade, a fonte, qual que é a fonte de toda boa dádiva, quais são as obras de justiça, a certeza do cristão, o Senhor está conosco, o cristão deve andar em novidade de vida, a certeza da provisão divina, confiança, perdão e domínio próprio, o caminho da santificação e o retorno à essência do Evangelho. Então, esses são os temas aí para as nossas próximas semanas aí, tá bom? Então, adquira a revista, não fica sem pegar a revista não, pega a revista para a gente estar usando ela em casa, nos grupos familiares e em todos os lugares, e aprendizado também, né? Hoje nós vamos começar com essa primeira lição, que fala sobre o verdadeiro cristianismo. Quando, pelo menos no meu coração, me vem sempre a pergunta e o questionamento que se tem alguma coisa verdadeira, é porque tem o quê? Uma coisa falsa. Se existe algo verdadeiro, é porque tem alguma coisa também que é falsa. Então hoje nós vamos tentar falar aqui alguma coisa sobre o verdadeiro cristianismo. Eu coloquei até algumas perguntas que eu coloquei para nós começarmos a pensar um pouco do que é ser cristão, o que é o cristianismo. Primeira pergunta, quem são os cristãos? Segundo, o que significa ser cristão? Qual que é o significado de ser cristão para você? Terceiro, existe vários tipos, existe tipos de cristãos? A quarta pergunta é mais objetiva, você é cristão? Se você é cristão, sim ou não? Amém. Agora essa última pergunta aqui, além de você ser cristão, você vive como cristão? Sim ou não? Amém. Essa varinha aqui é de mestre, é de professor, ó. Menino. Varinha, né? Vamos começar, né? Não tem um cajado, mas tem uma vara, né? Próxima transparência. Próxima transparência. A origem do termo cristão, expressão usada pelas pessoas não salvas ou os não crentes, né, de Antioquia, com apelido desrespeitoso, para debochar daqueles que ouviam e seguiam a Jesus Cristo. Significa literalmente pertencente ao partido de Cristo ou um aderente ou seguidor de Cristo. Isso
aconteceu mais ou menos no início do século, quando começou a perseguição aos cristãos. Os cristãos foram, a partir principalmente da morte de Estevão, mais ou menos aí no ano de 40 e poucos, depois de Cristo, os cristãos começaram, então, primeiro começou a perseguição, depois começou a morte, mesmo procurando os cristãos para matar eles. E o que eles fizeram? Eles começaram a se espalhar pelo mundo afora. E uma grande maioria deles foi subindo ali pela prosperidade que ela tinha ali no Oriente, naquele lugar que ela existia. E os cristãos foram subindo para aquela cidade, se instalaram. As pessoas então começaram a ver que aquele grupo de pessoas, eles eram diferentes dos outros grupos, porque tinha o grupo dos judaizantes, por exemplo, que chegavam também lá, e era um grupo diferente. Tinha o grupo dos fariseus, tinha os grupos dos saduceus, tinha outros grupos, outras seitas, que eles eram conhecidos por determinadas coisas que eles faziam. Agora chega esse grupo de pessoas e começam a fazer coisas totalmente diferentes. Eram coisas novas. E as pessoas então, porque eles se denominavam pessoas que vinham do seu mestre, que era Cristo, e as pessoas começavam a zombar deles porque eles seguiam alguém que estava morto, que achavam que, as pessoas falavam que tinha ressuscitado, mas eles não acreditavam nisso e ficavam zombando então daquelas pessoas e começaram a colocar o nome dele não como alguma coisa boa, mas como uma pecha mesmo, alguma coisa que pegasse neles, e começaram a chamá-los de cristãos. Mas nós vamos ver aqui mais na frente por que também eles eram conhecidos como cristãos. A palavra cristão é usada 3 vezes no Novo Testamento. Em Atos 11, 26, que é onde fala que pela primeira vez eles foram chamados de cristãos, lá em Antioquia. Depois em Atos 26, 28, quando Paulo estava conversando com o rei Agripa, e o rei Agripa fala para Paulo se ele estava tentando convertê-lo também num cristão. E também em 1 Pedro 4,16, que aqui tem um tremendo ensino de Pedro, já mais na frente, né, que diz assim o texto, preste atenção: que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios, mas se padecer, padeça como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Amém? Então o que Pedro está falando, olha, se você tem que padecer, que ele estava vendo as perseguições tremendas, se você tem que morrer, morra com honra, morra honrando, morra, mas seja uma pessoa que não morra dando mau testemunho, não. Se você tiver que passar dificuldade, passe, mas não passe dando mau testemunho. Antes, ele fala aqui dizendo que se padecer, não se envergonhe, glorifique a Deus nesta parte. E eu coloquei aqui também que o termo cristão surgiu porque aquele povo começou a se comportar e agir como quem? Cristo. Ou seja, o que isso significa? Aqueles homens, aquelas pessoas, aqueles grupos de pessoas, começou a agir de uma maneira tão tremenda, onde eles passavam, algo começava a acontecer diferente. Onde eles estavam, e os milagres começavam a acontecer, isso não era normal. Onde eles passavam, as pessoas viam neles a união. Onde eles passavam, as pessoas viam neles que eles tinham um brilho diferente, eles viviam uma vida, o que eles falavam e a sua pregação
condizia com aquilo que eles estavam vivendo no seu dia a dia. Então as pessoas começaram e falaram isso, chamando ele de cristão. Eu pergunto a você, nesta manhã, quando as pessoas olham para nós com aquilo que nós estamos fazendo hoje, qual o nome que vem à mente, ou qual o nome que vem à frente para as pessoas nos chamar? Qual o primeiro nome que vem no coração das pessoas quando elas olham para nós e elas nos chamam? Será qual o testemunho que nós, como cristãos, e falamos para as pessoas que nós somos crentes, e quando as pessoas sabem que nós somos crentes, o nosso vizinho, imagine um vizinho que está lá há muito tempo e você, às vezes, nunca conversou com ele, e um dia no elevador vocês encontram, e você fala para ele, tem a oportunidade, às vezes, de dizer para ele que você é crente. Não, eu sou crente, eu sou cristão. Se é que muitos têm coragem de falar isso, porque a grande maioria hoje não tem coragem de assumir que é cristão. Prefere ficar um crente isolado, somente dentro da igreja. Crente que fica participando dentro das igrejas. Não tem coragem de testemunhar de Cristo lá fora. Quando as pessoas olham para você, o que elas veem em você de Cristo na vida, na sua vida? Elas podem te chamar, realmente, este aqui é um cristão. Ou elas podem te chamar de quê? Começa a colocar, esse aqui é crentinho. Aí começam a deteriorar o nome de Cristo. E as pessoas às vezes começam a vituperar o nome de Cristo por nossa culpa. As pessoas começam a blasfemar às vezes de Cristo por nossa causa. Como nós estamos dando nosso testemunho lá fora, sem ser aqui dentro da igreja? Aqui dentro da igreja é muito bonito, é muito charmoso, né? Aqui dentro da igreja é muito fácil nós testemunharmos de Cristo, mas eu quero ver lá fora, e é isso que está hoje aqui em discussão e em estudo. Mais para frente. A maioria das pessoas acham que ser cristão é 2 pontos. Primeira coisa que as pessoas às vezes acham que ser cristão é acreditar em Jesus Cristo. A Bíblia diz que até o diabo crê em Jesus, e eu nunca vi falar que o capeta é cristão. Alguém já viu falar que Satanás é cristão? E ele crê, a Bíblia diz que ele crê. Muitas pessoas acham que ser cristão é acreditar em Jesus Cristo. Outro acha que ser cristão é ir à igreja. É você fazer parte, ter uma carteirinha de membros da igreja. De você conhecer os membros da igreja. Outra, viver em uma nação cristã. O Brasil é um país totalmente quase cristão. Grande maioria cristão, independente de outras religiões, que até mesmo o espiritismo kardecista é tido como uma religião cristã, que não é uma religião, uma filosofia cristã. O catolicismo é cristão, e vários outros são denominados cristãos também. Terceira coisa, andar junto com cristão. Outra coisa, ser uma boa pessoa. Ser cristão é ser alguém, boa pessoa, um bom pai, um bom marido, um bom pagador, cumpre os tratos, pessoa de palavra, pessoa que fala e cumpre o que está dizendo. Muitos acham que ser cristão é também isso. Outro, frequentar os cultos regularmente. E outros pensam que ser cristão é trabalhar para a igreja. Todas estas coisas aqui que nós falamos são coisas boas. Eu acredito que nós devemos fazê-las. Mas ser cristão, na sua essência, não é basicamente isto. Ser cristão não é simplesmente você
participar de um grupo social como Rotary, como outros grupos, né, que tem fazendo coisas boas para as pessoas, para a humanidade. Não. Ser cristão, às vezes, nós como crentes, dito crente, às vezes nós fazemos menos coisas do que, por exemplo, os espíritas fazem. Às vezes nós fazemos muito menos coisas do que os espíritas fazem. Eles se dizem cristãos também. Você já deu banho em gente doente, leproso, foi num leprosário desse, foi lá na São Cotolengo, foi tratar, ficar lá um dia inteiro, dar banho nas pessoas com problema? Talvez a grande maioria aqui nunca fez isso. Eu mesmo nunca fiz. Mas eles fazem. O que é um cristão, então? O que é um papel de um cristão? Verdadeiramente, o que é? O cristão é aquele que é o cara que não pauta. Eu contei aqui num culto passado, foi na quarta-feira anterior, eu contei aqui que eu vivi debaixo de um teto onde via meu sogro. Meu sogro era um homem íntegro, reto, um homem temente a Deus. Mas era um homem que nunca vi ele mentir, nunca vi ele fazer adultério com nada, nunca vi ele trapacear, nunca vi ele falar alto, nunca vi ele gritar com a família, nunca vi ele dar calote nas pessoas, quebrou para não dar calote nas pessoas. Ou seja, era um homem íntegro, mas ainda assim, sendo íntegro, ele precisava de um encontro verdadeiro com Cristo na vida dele. Vamos mais para frente. Significado de cristão hoje em dia. Perdeu-se uma grande parte do seu significado e é geralmente utilizada para descrever alguém que é religioso ou tem valores morais, ao invés de ser um verdadeiro seguidor renascido de Jesus Cristo. Eu coloquei aqui como não dá muito tempo para a gente parar e fazer as leituras aqui na igreja, pedi para vocês fazerem a leitura, eu coloquei aqui os versos que eu estarei usando aqui para facilitar um pouco. João 3, 5 a 8, fala mais ou menos o que é um cristão renascido. Ele diz assim, olha, Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus, ou nascido do Espírito. Ou seja, aquela pessoa que não tem mais o controle próprio da sua vida, o vento sopra de um lado para o outro, nós não sabemos nem de onde vem, nem para onde vai, assim mesmo é aquela pessoa que é nascida. Ele agora não vive mais para ele. Ele agora, a prioridade da vida dele não é ele mais. A prioridade do central não é fazer aquilo que ele gosta, apesar de ser bom nós fazermos o que nós gostamos, mas isso não deve ser prioridade na nossa vida. Por que uma pessoa precisa renascer? Eu coloquei que o apóstolo Paulo diz em Efésios 2:1, diz assim, olha, porque ele vos deu a vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então por que eu preciso renascer? Por que eu tenho que nascer de novo? É porque nós estávamos mortos e eu preciso renascer. Eu preciso nascer de novo. Eu preciso ter uma nova maneira de me conduzir. Não mais simplesmente através de boas obras, de coisas boas, apesar de tê-las, de fazer isso. Mas eu tenho que renascer no meu espírito. Agora, quando a minha vida é renascida do Espírito Santo, a minha vida é mudada, a minha vida é transformada, a minha vida, as pessoas, elas começam a ver diferente, elas começam agora, é o que os primeiros cristãos faziam,
Elas começam a não enxergar mais a minha pessoa, não enxergam mais a minha arrogância, não enxergam mais o meu desprezo, não enxergam mais aquilo que trazia às vezes para as pessoas uma barreira, um impedimento de chegar a mim. Não, agora as pessoas olham para mim, olham para nós, e elas veem algo diferente, uma essência diferente, um brilho diferente na nossa vida. Você já teve a oportunidade de alguém chegar para você e às vezes sem nem mais nem menos alguém perguntar para você assim: você é crente? Quantos já teve essa experiência aqui? Olha só a quantidade de pessoa. Você é crente? Não é porque às vezes você falou nada, é porque o seu rosto, a sua maneira de expressar é tão diferente que as pessoas olham em você e falam assim: esta pessoa é diferente das que estão aqui perto, diferente das que eu conheço, diferente das que estão próximas de mim, ela é diferente. Eu tenho que perguntar o que ela tem, e o que vem na mente dela? Cristo é alguém diferente. Então ela pergunta: você é cristão? Você é crente? Por quê? Porque elas entendem que nós somos diferentes. Amém? Os 3 pilares do cristianismo. Primeiro pilar: a certeza de que Jesus é o único Salvador e o único mediador entre Deus e o homem. Primeira coisa, Jesus é aquele que desceu de sua glória, esvaziou-se a si mesmo e fez-se carne. Cristo é a porta de entrada da bem-aventurança eterna. Só Ele pode salvar e fazer mediação entre Deus e os homens. Amém? Jesus Cristo nasceu numa manjedoura, cresceu dentro de uma carpintaria e morreu numa cruz. Tudo coisa de madeira. Para quê? Para nos libertar, para fazer com que eu e você fôssemos livres de todas as coisas. A Bíblia aqui está dizendo que Jesus é aquele que desceu de sua glória, esvaziou-se a si mesmo e fez carne. Eu coloquei aqui: por que ele se tornou homem? Por que Jesus, ou Deus, teve que se tornar homem? Você já pensou nisso? Qual o motivo dele se tornar homem? Você já imaginou? Eu lembro, quando eu vejo essa expressão, sempre me vem uma experiência que eu tive e que às vezes a gente tem. Você pode ter tido em outras áreas. Mas imagina o seguinte: você tem um peixe. E eu tinha esse bichinho pequenininho no aquário. Meu sonho é ter um aquário grandão daquele, sabe? Naquele da parede inteira, assim, para os meninos verem, para os netos verem agora, que ver os peixes, cheios de peixe lá dentro. Bonito aquele negócio. Mas teve uma época e todas as vezes que esse verso me vem na cabeça, de Filipenses, eu me lembro desta coisa, essa experiência, e que isso serve para embasar a nossa fé. Dentro desse aquário lá tinha um peixe que precisava de comida, precisa de tratamento, precisa de tudo, de ser cuidado. Mas imagina você, se você colocar para dar comida para o peixe, você levar a mão dentro do aquário e tentar levar a comida para o peixe. O que vai acontecer? O peixe não vai querer. Quando ele vê a sua mão, ele vai pensar, imagina do mesmo jeito com um bicho estranho, um cachorro. Tem gente que tem experiência com animais, cachorro, ou sei lá, qualquer outro bicho. Imagina, você coloca a sua mão dentro do aquário, quando a sua mão entra, você está querendo dar a comida para o bicho, para o animal. Mas quando a sua mão entra no aquário, o que ele vê não é a comida, ele vê o inimigo, ele vê alguém que quer machucá-lo, ele vê alguém que quer tirar a sua própria vida, que quer tirar a sua paz, quer tirar a sua tranquilidade, quer tirar o que ele tem de bom ali. Isso, por que Deus teve que se tornar homem? Porque ele tinha que ser a mesma essência nossa. O peixe me vê como uma essência diferente, o cachorro, às vezes, quando não me conhece, me vê com uma essência diferente, não faz parte da mesma natureza.
Se você vê os leões, eu gosto de ver aqueles filmezinhos da Discovery, da Net Wide lá, acho que é isso mesmo. Deve ser. Você vê lá os leões todos agrupados, 10, 15 leões, um brincando com o outro, tal. Não fazem mal um para o outro, por quê? Porque são da mesma natureza, da mesma essência. Mas chega lá, por exemplo, um leopardo no meio daqueles leões. O que vai acontecer? Vai virar uma guerra terrível. Alguém vai morrer. Por que Deus teve que se tornar homem? Porque ele tinha que ser da mesma essência minha e da mesma essência sua, para fazer as mesmas coisas, para ver os mesmos medos, para ver os mesmos desejos, para ver os mesmos sentimentos, para sentir as mesmas coisas, para passar pelas mesmas coisas, para sentir que o pecado faz parte da natureza humana, para sentir as lutas que nós passamos aqui. Somente alguém que é como nós poderia ter os mesmos sentimentos que nós temos. Ele não poderia ser um anjo, porque os anjos não sabem simplesmente como nós nos sentimos. Ele não poderia ser uma outra criatura diferente, porque ela não estaria conosco, participando dos mesmos sentimentos nossos. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Eu não posso me parar um pouco aqui mais. E ele disse, Filipenses 2,7, mas ele esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por que aqui está falando que Cristo é a porta de entrada da bem-aventurança eterna? Só Ele pode salvar e fazer mediação entre Deus e os homens. Por que nós precisamos de um mediador? Por que nós precisamos de um mediador? Complementando esta ideia que eu comecei a colocar. Você já reparou quando duas pessoas estão definitivamente brigadas? Quando duas pessoas estão totalmente... Falei, eu não quero ver isso aqui nunca mais, e esse aqui eu não quero te ver nunca mais. A partir daí passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, e o tempo vai passando, e as pessoas continuam, uma para um lado e outra para o outro lado, afastadas, com rancor no coração, com mágoa no coração, com tristezas no coração. Então, por que nós precisamos de um mediador? Porque nós não conseguimos, religião nenhuma, eu já falei isso aqui, religião nenhuma consegue levar o homem a Deus. Nenhuma religião consegue levar o homem a Deus. Então nós estávamos separados e precisávamos de um mediador. O mediador é aquela pessoa que diz assim, olha, vem cá, principalmente quando está pai, filho, marido, esposa, amigo, de um lado, do outro. O mediador é aquela pessoa com sabedoria, que ele pega uma pessoa, vem cá, senta aqui. Põe a pessoa sentada, pega o outro aqui com muita dificuldade, senta aqui. E ele começa, por que está acontecendo isso? O que aconteceu isso? Por que isso aconteceu aqui? O que seu coração está passando? E esse mediador faz isso. Ele vai fazendo, intermediando aquilo ali. Ele vai fazendo o meio de campo até que os corações desendureçam, até que os sentimentos já ficam maleáveis e as pessoas já se tornam, elas conseguem enxergar o que antes elas não conseguiam enxergar. Por que nós precisamos de Cristo como nosso mediador? É porque antes nós não enxergávamos. A Bíblia diz que nós éramos definitivamente afastados de Deus, nós não tínhamos condições alguma de chegarmos a Deus. Diz que os nossos pecados fazem ou faziam separação entre nós e Deus. Então Deus, quando olhava para nós, Ele via
entre nós os pecados. Ou seja, definitivamente nós estávamos perdidos, mas veio Jesus Cristo sobre nós. Jesus Cristo veio e morreu naquela cruz do Calvário. Jesus deu sua própria vida, porque agora quando Deus olha para mim, Ele já não vê mais os meus pecados, não. Quando Ele olha para mim, Ele vê o meu Salvador, o meu mediador. Ele vê agora entre o meu, e não é pecado mais, Ele vê o sangue de Jesus, que cura, que salva, que sara de todo o pecado. A lei, para que serviu a lei? Antes de Jesus, por que serviu a lei? A Bíblia diz que a lei serviu de aio. Ou seja, a lei serviu para apontar. Quando não tem lei, eu não sei se é certo ou errado. Se não existir lei, eu não sei o certo ou o errado, se eu estou fazendo uma coisa correta ou não. Se não existisse lei, eu não poderia saber que todas as vezes que eu vou para Caldas Novas eu ganho 1 ou 2 multas. O sangue de Jesus tem poder, pastor Milton, não tem lógica um trem desse. É perseguição cristã. Isso é perseguição contra os cristãos, Geraldo. Não tem lógica um negócio desse. Eu esqueço dos radares e passo pelos radares. Radar a 80, eu passo a 85. Ô raiva, por que não passa a 120 então? Vem a multa porque passa por 88, 87, 86. Mas a lei, exatamente ela fez isso. A lei não fazia com que o nosso pecado fosse arrancado, anulado, tirado, não. Mas a lei começou a ambientar o homem para o que vinha, Jesus Cristo, que iria agora definitivamente arrancar do homem todo o pecado da sua vida, anular a força do pecado. A lei fazia, dizia, apontava e dizia, isso é pecado. Tem muitas pessoas ainda hoje que vivem assim, como se estivessem na lei. Tem muitas pessoas hoje fugindo do pecado assim, vivendo a sua vida, pautando a sua vida debaixo da lei. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso fazer aquilo outro, eu não posso fazer aquilo. Saiba de uma coisa, olhem para mim. Nós não deixamos de fazer estas coisas, é porque existe uma lei? Não. Hoje nós não fazemos mais isso, é porque há uma lei perpétua no nosso coração, há uma lei escrita na nossa vida, há um habitante, o Espírito Santo de Deus que habita agora em mim e que não condiz mais com as obras da natureza antiga, as obras da natureza carnal da nossa vida, e não tem como habitar, fazer a mesma habitação agora na nossa vida, não é porque eu não posso. É porque eu não quero mais fazer isso. Não é porque deixa de é bom ou ruim, não, é porque eu não quero mais fazer isso. Isso já não me chama mais tanta atenção. A Bíblia diz em Romanos 3:23, dizendo que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porquanto há um só Deus, 1 Timóteo 2:5, 6, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. A transformação do ser, vamos mais um pouco aqui. A primeira coisa dos pilares é que nós precisamos de um Salvador. Nesse segundo pilar aqui, é que aqueles salvos precisam ser transformados. Aqueles que são salvos para viverem e desfrutarem do verdadeiro cristianismo, ele precisa de transformar o seu ser. Eu coloquei um verso aqui comprido, mas para vocês entenderem.
Escutem só. Efésios 4, 22 diz assim: quanto ao trato, vos despojeis, olha só, despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado, em verdadeira justiça e santidade. Por isso, que nós fomos criados, né, em verdadeira justiça e santidade, ele fala, complementa dizendo: por isso, deixai a mentira, falai a verdade, cada um com seu próximo, irai-vos e não pequeis, não deis lugar ao diabo, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for para promover a edificação, para que dê graça àqueles que te ouvem. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, toda malícia sejam tiradas do meio de vós. Amém, amados? Então o novo cristão, ele tem que ter atos também de um novo cristão. Eu coloquei aqui que o verdadeiro cristão demonstra com atitudes e palavras que foi irremediavelmente impactado pelo poder transformador do Evangelho. Revistai-vos. O que é revistar? Não é fazer uma revista, baculejo, põe a mão, abre as pernas. Não é isso. A Bíblia está dizendo que nós devemos nos revestir. Ou seja, nós estamos vestidos, mas nós precisamos estar, o quê? Revestidos. Isso vai fazer a diferença na nossa vida. As obras que nós temos agora já não são as mesmas. Eu te pergunto uma coisa simples, boba, que está no nosso seio da nossa igreja, que estamos tão parecidos com o mundo, que quantas pessoas que às vezes chegam na igreja, eu estou vendo, conversando aí com novos convertidos, e as pessoas estão dizendo o seguinte: olha, eu estou com dificuldade de sair com meninas da igreja, com moças da igreja, porque elas estão dando de cima de mim, da mesma maneira que estava lá no mundo. Elas querem que eu vou para a casa delas, sozinho com elas, às noites. Ou seja, as pessoas quando olham para a igreja, para a nossa igreja, para as igrejas de uma maneira geral, elas não têm que ver isso, mas têm que ver um novo nascimento da igreja. Eu te pergunto uma coisa: é pecado, sei lá, é pecado, por exemplo, alguém, uma moça, usar saia curta? Vai para o inferno alguém que usa saia curta? Eu te pergunto, vai para o inferno alguém que usa saia curta? Responda para mim, sim ou não? Não, não vai para o inferno quem usa saia curta, mas quem usa da saia curta para fazer lascívia na sua vida, pode ir para o inferno sim, porque a lascívia leva para o inferno. Eu te pergunto, é proibido beber, fumar, maconha, cocaína e LSD? É proibido fazer isso? Leva para o inferno isso? Não leva. Mas a Bíblia diz que aquele que destruir o templo do Espírito Santo, e nós somos templo do Espírito Santo, esse sim vai para o inferno. Eu e você agora, nós não somos pessoas comuns mais, mas nós somos templos espirituais, morada do Altíssimo na nossa vida. E é por isso que nós não fazemos coisas mais erradas, coisas que não condizem mais com a nossa vida. Digam amém. O Evangelho em ação. Terceira coisa. Os discípulos de Jesus serão reconhecidos por meio dos frutos que produzirem. Mateus 7, 17 a 20, que diz, Jesus falando com os discípulos, falando dos lobos que iriam aparecer, falando dos maus profetas que estariam aparecendo, e Jesus disse que uma árvore boa produz frutos bons,
Mas uma árvore má só vai produzir frutos maus. E ele complementa dizendo lá no verso 20, dizendo assim, olha, portanto, pelos seus frutos a conhecereis. Eu gostaria de fazer aqui com vocês e explicar uma coisa. Há uma diferença nessas duas figuras que está aí. Eu vou ler primeiro Gálatas 5, 22 e 23, que fala do fruto do Espírito. Gálatas 5, 22 e 23 diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo, olha aqui, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em Cristo, vendemos também, ou melhor, se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Vamos ver se eu consigo explicar mais ou menos o que eu estou querendo ter no meu coração. A Bíblia diz que não é a mesma coisa esse fruto que Jesus está falando, que nós seríamos reconhecidos pelos nossos frutos, que nós seríamos reconhecidos pelos frutos nossos. É outra coisa. Fala da ajuda dos dons espirituais, daquilo que depois de nós sermos crentes, nós estamos então fazendo para as pessoas, que nós estamos marcando na sociedade, aonde nós estamos. É diferente. Está falando aqui, eu estou falando nesse momento aqui, do fruto do Espírito. Olha a diferença dessas duas figuras aqui. A Bíblia diz que, Gálatas 22 e 23, são nove, fazem parte 9 o fruto do Espírito. E eu coloquei aqui uma árvore, pastor Silvio, não dá não. Eu coloquei uma árvore ali, e às vezes a gente vê as pessoas pregando ou ensinando, e às vezes não falam corretamente sobre isso. Aquela pessoa que tem o fruto do Espírito, ela não é discriminada, não pode ser discriminado desta maneira aqui. Aqui tem uma árvore que está produzindo o quê? Vários frutos. E às vezes eu já vi algumas pessoas e algumas ilustrações falando desta maneira. Uma árvore que produz vários tipos de frutos. E cada fruto tem um nome: paz, bondade, amor, fidelidade. Não é isso que a Bíblia está dizendo em Gálatas. Mas olha para cá. Isso aqui é um fruto. Isso é um fruto. Um fruto que na sua essência tem, coincidentemente, se alguém quiser contestar, aqui eu acho que tem 9 gomos aqui. Pelo menos eu tentei procurar um que tinha mais ou menos a quantidade. Se vocês quiserem, depois eu empresto a transparência, vocês vão contar, tá bom? Mas aqui, vamos imaginar que tem 9. Um mesmo fruto, de uma mesma essência, tem 9 gomos diferentes. Paz, amor, benignidade, bondade, temperança e assim por diante. O que isto fala para nós? Fala que as obras da carne, elas são muitas. Ou existem várias maneiras de eu ser uma pessoa carnal. Várias maneiras de eu ser uma pessoa carnal. Mas existe uma maneira de alguém me ver como pessoa espiritual. Quando na minha vida eu tenho um fruto. Ah, pastor, o senhor está falando aqui na minha vida até que tem paz, bondade, eu tenho alegria na minha vida. Está faltando as outras coisas. Está faltando as outras coisas. Mas deixe-me eu te dizer uma coisa. Quando o fruto é o mesmo, lá vou eu de novo. Quando o fruto é o mesmo, este aqui, e não este aqui, formado desta maneira aqui,
Se você porventura tiver 3, só 3 coisas daquela ali, estas 3 aqui contaminarão com certeza as outras, ou seja, você não tem coisa alguma, você não pode dar testemunho nenhum daquilo que você realmente é um verdadeiro cristão. Porque quando, às vezes eu fico, Jesus amado, tem hora que você passa no trânsito assim, te dá uma fechada, e você olha para a pessoa, aí você tem que lembrar daquele fruto ali. Às vezes não é fácil. A nossa natureza, ela não se domina. A nossa natureza, nós não damos conta dela. A nossa natureza só é domada, preste atenção, a sua natureza, a minha natureza, ela somente é domada se ela estiver totalmente envolvida no Espírito Santo de Deus na nossa vida. Aí sim, vamos mais para frente, e eu vou terminar já, nos próximos 60 minutos, se Deus nos abençoar e tudo terminar bem. Obras da carne, eu coloquei aqui, não sei se vai dar tempo de falar isso tudo aqui não. Veja aquela figura ali. Obras da carne, olha o tanto de obras que a carne tem. Olha o tanto de obra. Glutonaria, bebedice, homicídio, inveja, heresia, dissensão, peleja, ira, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, e não acabou não. Aí o escritor perdeu a paciência e falou assim, e coisa semelhante a essa, ou seja, tudo parecido com isso aqui, também faz parte das coisas ruins. Quando isso acontece? Quando é que isso aqui acontece? Toma posse na nossa vida? Quando o nosso eu estiver acomodado, bem assentado no trono que deveria pertencer a Cristo na nossa vida. Você já viu a quantidade de crente de estrela que tem aparecido agora, ultimamente, na televisão, dizendo que é crente, dizendo que é cristão? Eu vi alguns nomes, Mara, Maravilha, Monique Evans, Carla Pérez, Gretchen, Joelma, me diga o testemunho que essas pessoas estão dando para o mundo para falar que é cristão. Pode até falar que é crente, mas para falar que é cristão. Me dê um desses que eu falei e um ato que estão dando testemunho que são crentes, que são verdadeiros cristãos. Até o tal do Thales Roberto está debandando para o outro lado agora. Falando que crente é tudo bobo. Que para fazer sucesso no meio do crente é a coisa mais fácil possível, porque é um povo tudo besta, otário. Que ele quer fazer que sucesso é no meio lá, no meio dos ímpios. Sumiu, desapareceu. E vai desaparecer mais. Porque não tem dado testemunho de Deus. Mas eu vi esses dias agora no programa da Regina Casé, um programa, a maioria das vezes, totalmente macumbado, não, totalmente esquisito, estranho. Parece um terreiro de macumba feito batendo os atabaques lá dentro daquele programa. Mas eu vi que levou lá aquela cantora Damares, e a cantora Damares
ela cantou uma música, falou algumas coisas de Jesus, da transformação da sua vida. E quando ela cantou uma música lá naquele lugar, as pessoas ali começaram a chorar, as pessoas começaram a descer lágrimas nos seus olhos. Por quê? Porque aquela pessoa que tem o testemunho de Deus na sua vida, ela não precisa falar grandes coisas, porque a unção de Deus está tão forte, tão fluente na sua vida, que as pessoas, só de ouvir a voz, só de ouvir a maneira dela falar, de declarar e de cantar uma música, elas verão que Deus faz parte da vida daquela pessoa. E é isso que nós devemos fazer. E para nós fazermos isso, nós temos que fazer o quê? Mortificar ou crucificar as obras da nossa carne. A carne tem que ficar no lugar devido dela, crucificada em Cristo. Enquanto isso não acontecer, nós vamos estar dando lugar para todos aqueles itens ali, aquelas mazelas que estão ali do lado. O amor, o caminho mais excelente. O amor é mais importante do que os dons espirituais. O apóstolo Paulo adverte que ainda que eu tenha o dom de variedade de línguas, de profecias, de conhecimento e de fé, se eu não tiver amor, minha vida só produz barulho e nada será. A igreja de Corinto, ela era influenciada muitas vezes, e na maioria das vezes, pela cultura grega. E a cultura grega ficou conhecida pelo conhecimento exacerbado. Até hoje nós conhecemos os maiores filósofos, os maiores conhecedores, mestres em todas as áreas, baseados na cultura grega. Então ela era uma cultura que ela se gabava de ter o conhecimento, a ciência em si. E Paulo, para pregar para esse aqui, ele ensina que esse conhecimento traz o ensoberbecimento na alma, que o conhecimento, ele traz exaltação, às vezes, para as pessoas que têm um grande conhecimento, e que ele fala que não adianta eu ter todo esse conhecimento, e ter toda esta cultura, ter toda uma palavra, um parafraseado, eu ter toda uma homilética, ter uma didática, ter uma retórica, ter todas essas coisas, se no meu coração não houver amor, nada vai adiantar. E ele chega a dizer aqui que seria como um sino que toca, ou seja, só faz barulho, né? Somente faz barulho e não acontece nada. Às vezes, no nosso dia, na nossa maneira de se conduzir, nós só temos feito exatamente isso, barulho. As pessoas têm olhado e têm visto um barulhão, às vezes, em muita gente. E quando você chega mais perto e você vai vendo e tira o barulho fora, você vai ver que não sobra muita coisa, sobra poucas coisas. Então o que Deus quer de nós, eu coloquei o 1 e o 2 aqui, que eu quero ler para você o verso 1 e o 2 também, porque eu vou falar no 3 na próxima. Ele diz, ainda que eu falasse a língua dos anjos, dos homens e dos anjos. Por que dos homens e dos anjos? Falar, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Isso está dizendo aqui de total domínio sobre todas as coisas na terra e sobre todas as coisas no céu, representado pelos anjos, e na terra representado pelos homens. Ainda que eu tivesse total domínio sobre todas estas coisas e não tivesse amor, eu nada seria. Seria como um metal que soa, como um sino que tinge. Ainda que eu tivesse dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira que tal transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Eu coloquei essa figura esses dias num seminário de irmãos que a gente estava falando aqui, dos obreiros. A marca indelével do novo convertido, do crente. 1 João 4:20. Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? O que João está falando?
é que a mesma cruz, preste atenção, é que a mesma cruz que une os homens a Deus, na vertical, aquele pau, aquela madeira que une os homens a Deus, é a mesma cruz que na horizontal, liga homens e homens, liga os iguais. O que João está falando é que se eu falar que eu tenho um amor tremendo por Deus, mas eu menosprezar o meu irmão, eu fazer pouco caso do meu irmão, eu ter um amor fingido com o irmão, eu dar tapinha nas costas do irmão e dizer no final do ano, um feliz 2016 para você, que Deus possa te dar coisas ricas, preciosas nesse ano, que Deus possa fazer grandes coisas na sua vida, e um exemplo, eu fazer isso na vida dessa pessoa, e souber que ele está precisando de algo, e eu não fizer em benefício dele, eu sou um mentiroso. O que João está falando é dizendo o seguinte, olha aqui essa figura. Você identifica isso em alguém? Você consegue identificar isso em alguma pessoa? Tereza? Por que você está apontando para o Rui? Você consegue identificar isso em alguém? Ô, meu irmão, a paz, irmão, olha o tamanho da peixeira que ele está lá nas costas. Ô, meu irmão, a paz do Senhor. A outra aqui, paz, querido, queridão. Olha o tamanho do porrete que ele está lá. Adriano. O cara está rindo até os dentes para você. E lá no fundo ele está desgramado. Se alguém diz, eu amo a Deus, e quer ver o mal do seu irmão, esse tal é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Como que eu posso descobrir o melhor do meu irmão? Como que eu posso achar o melhor que você tem? Como que eu posso saber o melhor que você tem? Como você pode ver o que eu tenho de bom, sem ser o que você vê aqui pregando? Normalmente o que nós conseguimos enxergar nas pessoas, e que isso fica mais latente em nós, não é o que ela tem de bom, mas o que fica gravado, parece, em nós, é o que ela tem de ruim, é os defeitos, as falhas, os pecados. Não é o que sobressai de coisas boas nele, não. O que fica gravado em nós é o que as pessoas têm de ruim, e como fazer isso diferente. Às vezes eu luto contra isso, porque às vezes eu olho para a pessoa, eu vejo os pecados dela lá de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos atrás, e eu imagino assim, será que essa pessoa está fazendo a mesma coisa? E às vezes aquilo começa a me tirar a atenção do irmão que ele está fazendo hoje de bom. O verdadeiro, a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora, todo medo. O medo de ser enganado, o medo de não ser, de ser alguém desleal. E eu vou encerrar por aqui, porque nós temos algumas coisas a serem feitas ainda. Só vou passar aqui, ainda que eu distribuísse a minha fortuna para sustento dos pobres, que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso aproveitaria. A legitimidade do amor. A legitimidade do amor.
1 Coríntios 13 é uma espécie de DNA, né, do amor. Eu coloquei até achei uma figura aqui em espanhol, uma figurinha em espanhol. Pero la mayor destas três es el amor. Pelo menos o 1 Coríntios 13:3 está certo. A fé, a esperança e o amor. O que Paulo está falando aqui para nós é que parece que depois de ele fazer todo um levantamento, um DNA no céu, ele fazer comparação de coisas boas com coisas boas, ele chegou a uma conclusão dizendo: agora permanece a fé, a esperança e o amor. Vocês sabiam que a fé, até destas três, por que ele fala que o maior destes é o amor? Porque a fé e a esperança nós não vamos precisar mais dela. A fé e a esperança, quando nós estivermos no céu, nós não vamos precisar mais de fé e nem de esperança. Nós vamos estar eternamente com Deus, mas lá o amor ainda continuará a fazer parte do meio e do ciclo de nós, os crentes, os cristãos, lá naquele lugar. Você pode dizer amém por isso? Glórias a Deus. E varas o templo, não vamos falar sobre isso aqui, sobre as uvas, a videira, o ramo também não vamos falar disso, o cristão como templo do Espírito Santo, também não vamos falar disso. A conclusão a gente pode orar, né? Vamos ficar de pé. Conclusão. Busquemos de fato resgatar a essência do verdadeiro cristianismo. Deixemo-nos mover em Jesus. Permitamos que Ele seja em absoluto o Senhor de nossas vidas. Que todos possam enxergar em nós a imagem viva do Cristo vivo em nós. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar, agradecer a Deus por esse momento. Amado Deus, te louvamos, ó Pai, mais uma vez, por estar na Tua casa, meu Deus. Te louvamos pela oportunidade que nós temos de estar ministrando a Tua palavra, ensinando, meu Deus, algumas coisas tão importantes a respeito do Teu reino, ó Pai. Nos abençoa nesta manhã, como o Senhor tem nos abençoado. Inculca, Senhor, em nós, na nossa mente, ó Deus, aquilo que nós precisamos de sofrer uma transformação, sofrer uma mudança na nossa maneira de conviver com os irmãos, uma mudança de conviver com o Teu Espírito Santo, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, nos ensina, nos dá força no meio da caminhada, porque nós estamos, ó Pai, caminhando em direção ao céu. Nós já saímos do Egito, regiões espirituais da maldade. Agora nós temos uma promessa, ó Pai, de estarmos lá em Canaã, a Canaã celestial, a Jerusalém eterna, que nós estaremos vivendo por toda a vida com o Senhor, ó Pai. Nos dá força. Ó Deus, levanta no meio da nossa igreja homens e mulheres cada vez mais, Senhor, comprometidos com a Tua palavra, e que cada pessoa, meu Deus, cada membro que chegar a esta igreja, possa enxergar no corpo desta igreja, ó Deus, a presença viva, eficaz do Senhor nas nossas vidas, ó Pai. Abençoe-nos, ó Pai, e nos fortaleça. Mais uma vez eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.